Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, nessa aula a gente vai começar a falar um pouco da sintaxe básica do JavaScript, tá? Já estou aqui com o meu console aberto dentro da documentação, que aí a gente vai conseguir desenvolver os códigos e já testar na mesma página com uma simplicidade muito grande. Tá? Então aqui fala um pouco, né? Fala que a linguagem de JavaScript é case sensitive e usa um conjunto de caracteres Unicode, que é praticamente todas as linguagens utilizam. As instruções são chamadas de declarações e são separadas por um ponto e vírgula, aquele clássico ponto e vírgula. Espaços de tabulações e uma nova linha são chamados de espaços em branco. O código-fonte dos scripts de JavaScript são lidos da esquerda para a direita, né, e convertidos numa sequência de elementos de entradas como símbolos. Caracteres de controles terminados, controles terminadores de linha, comentários e espaços em branco. A ECMAScript, né, que é o nome oficial da linguagem JavaScript, também define determinadas palavras-chave e literais e tem regras para inserção automática de ponto e vírgulas. Tá ok? No entanto, recomenda-se sempre adicionar ponto e vírgula no final das declarações. Isso evita alguns imprevistos. Para obter mais informações, consulte a referência detalhada da gramática léxica do JavaScript. Então agora a gente vai ver um pouquinho disso na prática. Bom, então primeiramente os comentários. A gente tem duas formas de fazer comentários, né? Comentário simples, normal, com duas barras. Se você quiser fazer comentários multilinha, meu comentário multilinha, tá ok? Então comentários multilinhas. Aí o que você não pode fazer é isso aqui, ficar misturando, colocar as coisas tudo na mesma linha, né? Ficar aninhando comentários. Você vai ter um syntax error como devolução disso aí. Declarações de variáveis. Basicamente a gente tem três formas de declarar variáveis em JavaScript. A primeira delas, utilizando o comando var, que a gente já viu anteriormente, né? Var, minha variável, recebe curso, programe fácil. Opa. Deixa eu ver o que houve aqui. Indefined, my variable has already been declared. Ah, tá. Eu já usei esse console antes e já tinha declarado uma variável com este nome. Então é o que ele está me retornando aqui. Vamos mudar aqui o nome da minha variável, né? Minha variável 2, por exemplo. E ó, tá declarado, né? Então se eu colocar aqui, ó, minha variável 2, então ele curso programa fácil. Outra forma, utilizando o comando let. Lembrando que o comando var declara uma variável opcionalmente, inicializando-a com um valor. Eu também posso fazer aqui, ó, minha variável e não inicializar ela com nada. Tá? Então ela vai ficar como undefined. Quando eu não coloco nenhum valor inicial na minha variável, ela começa como undefined. Ela existe, mas ainda não está definido o tipo de dado que ela vai suportar, que ela vai carregar. Apesar da linguagem ser dinâmica, esse valor poder mudar, né, ao longo do tempo. Quando eu declaro aqui uma variável sem nada, por exemplo, só coloco assim, ó, y recebe 10, ela passa a valer no escopo global, tá certo? Agora, quando eu coloco ela, inclusive tem aqui logo abaixo, ó, se vocês para vocês terem como referência, declarando variáveis, ó, com a palavra-chave var, por exemplo, var x igual a 42, essa sintaxe pode ser usada para declarar tanto variáveis locais como variáveis globais. Por simples adição do valor, por exemplo, x igual a 42, foi o que a gente fez aqui agora com y. Isso declara uma variável global. Essa declaração gera um aviso de advertência no JavaScript. Você não deve usar essa variante, tá? Que foi isso que eu mostrei aqui. A gente até pode, mas a gente não deve usar esse tipo de declaração. E a última, que é o let. O let vai declarar sempre uma variável de escopo local, tá? E também você pode iniciar ela opcionalmente. Quando eu digo iniciar, é fazer ela declará-la já com um valor setado. Por exemplo, let teste igual a 10. Ok? Então, eu já declarei a variável let, a variável teste, usando o contexto local e com o valor 10. Se eu colocar aqui, ó, type of teste, opa, faltou um espacinho ali, ele vai me falar que isso é um number.
tá ok? Então, foi isso que aconteceu aqui. Let local, var tanto local quanto global. E aqui a gente ainda tem, aí teve um outro terceiro, que é quando a gente não usa nenhum dos dois, mas ela não é recomendada. E const. Const é quando você declara uma variável apenas para leitura. Você quer que aquele valor seja constante. Eu coloco aquele valor e ele não vai mudar mais. Ele não vai ser variável. É o oposto de variável, né? Ele é uma constante. Então, se eu colocar aqui, ó, t, a convenção, inclusive, manda você usar a letra maiúscula, tá ok? Então, aqui, ó, t igual a 10. Então, se eu mando imprimir t, ele me devolve 10. Agora, se eu falo que agora eu quero que t seja 11, ele vai falar aqui, ó, assignment to constant variable at anonymous, linha 13. Tô falando isso aqui, ó. Você não pode colocar outro valor numa constante, numa variável do tipo constante, tá ok? Você não pode fazer isso. Você precisa manter. Ela foi criada justamente para ela manter aquele valor até o final da aplicação, tá ok? Então, as constantes em letra maiúscula, usando a palavra reservada const, serve justamente para isso. Isso que a gente já falou, né? Que a gente pode começar com cifrão, com underline ou letras, ou letras, né? Que cifrão é para privates, para variáveis, para funções privates. O cifrão normalmente é reservado para frameworks. E sobra para a gente iniciar as variáveis com letras, tá ok? A gente já viu também a questão das declarações das variáveis. E agora aqui a questão da classificação das variáveis, né? Uma variável declarada usando a declaração var ou let, sem especificar o valor inicial, tem o valor undefined, né? Então, se eu declarar uma variável, por exemplo, var a, ela fica ali como, se eu chamar o type of dela, ela fica como undefined, tá ok? E agora tem os comportamentos do JavaScript de acordo com o tipo das variáveis. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, uma tentativa de acessar uma variável não declarada resultará um lançamento de um reference error. Vamos supor, eu não tenho a variável b, eu acho. Deixa eu tentar acessar ela aqui, ó. B. Aí deu aqui, ó, reference error. B is not defined. B não está definido, tá? Então é o que acontece quando tenta declarar, acessar alguma coisa que não existe. Você pode usar undefined para determinar se uma variável tem um valor, né? No código a seguir, não é atribuído um valor de entrada à variável e a declaração if será validada como verdadeira. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou declarar uma variável chamada c, ó, var c, mas ela não vai ter nada. Aí aqui eu vou fazer um teste. Eu posso fazer o seguinte, eu posso perguntar para o JavaScript se c é igual a undefined. Undefined. Ele vai falar para mim, ó, true. Então, é isso aí que ele faz. Então, ele verifica para mim se C é undefined. Tá certo? Eu posso perguntar se C, por exemplo, é um number. Opa, number, deixa eu ver se é com aspas. False. Né? Então, ele testa ali o tanto, quando eu uso três iguais, a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente, ele testa se ele é tanto igual no conteúdo, no valor, né, e etc. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, D recebe 10, eu perguntar o type de D, ele vai falar para mim que D é um number, tá certo? E é justamente o que aconteceu ali na outra declaração no teste que a gente fez. O valor undefined se comporta como false quando é usado em um contexto booleano, que foi o que a gente fez aqui, ó. É um contexto booleano. Os contextos booleanos é verdadeiro ou falso, né? Então, se eu estou perguntando aqui se C é undefined, usando esse operador de três iguais, o JavaScript entende que isso é um contexto booleano e ele me retornou aqui true. E se ele não fosse, ele retornaria falso. Esse que é o comportamento do undefined no contexto, que é esse aqui, ó, contexto booleano, tá ok? Vamos lá. Quando usado em um contexto booleano, por exemplo, o código a seguir executa a função myFunction devido ao elemento array ser undefined, que é o que a gente fez aqui no anterior. Isso aqui não precisa não, a gente já viu o contexto dos booleanos. O valor undefined converte-se para not a number quando usado em um contexto numérico. Então a gente tem aqui, ó, eu tenho o que? C undefined, né? Então tá. Deixa eu tentar fazer C mais 2, not a number. Ou seja, eu estou tentando somar alguma coisa com um número. Ele fala, não tem como você somar C com um número porque ele não é um número. E not a number significa não é um número. Not a number, ok? Então,
Eu não tenho certeza se Nora Number é justamente essa tradução, mas o significado semântico é que ele não é um número, tá certo? Então ele está falando, ó, não some C com 2 porque C não é um número, tá certo? Quando você avalia uma variável nula, que a gente tem o undefined, quando ele não está definido, e tem aqui o null, que é a variável, que quando eu começo com uma variável totalmente zerada, ela não tem valor nenhum. Então, quando você avalia uma variável nula, o valor nulo se comporta como zero em contextos numéricos. Diferentemente do Nora Number, do undefined que retornou um Nora Number, se eu tenho aqui var é igual a null, e eu fizer mais 2, ele retornou 2. Então, tá ok? Então é exatamente isso que ele fez aqui. Ó. Quando a variável nula quando a variável é nula, o valor nulo se comporta como zero. Aqui é como se eu estivesse somando 0 mais 2, retornou 2. Tá? Já na questão do quando é undefined, o comportamento não é esse. Tá certo? Vamos lá. Bom, então é isso. A parte de escopo de variável a gente vai ver na próxima aula. Então, até aqui a gente viu a questão das classificações de variáveis, a gente viu como que se declara variável, as 3 formas de declaração. Na verdade, a gente viu 4, viu um a mais, quando você não usa nem var, nem let, nem const. A gente falou sobre comentários e a gente já começou a falar um pouco mais sobre a sintaxe básica do JavaScript, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem estar postando no nosso fórum ou nos enviando por e-mail. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.